Boa noite a todos. Boa noite. É lá, comeram rabanadas, isto já veio aqui com uma força hoje. Eu a pensar que eram só as minhas calças que tinham encolhido. Espero que as vossas também, que tenham sido um bom Natal. Eu estou um bocadinho preocupada, porque o Sr. Zé António estabeleceu aqui uma expectativa. Nós estamos a fechar o ano 2022 e quando calha a última palestra do ano ser minha, ou melhor, estar à minha responsabilidade, eu gosto sempre de fazer uma reflexãozinha para nós pensarmos o que é que queremos do ano que vem a seguir. E confesso que o tema desta palestra veio de uma forma um bocadinho rebuscada. Porque uma amiga fez-me uma pergunta que me deixou a pensar. Estávamos a falar de como é que tinham sido os nossos anos, os planos para o Natal, planos para o Ano Novo, aquelas coisas corriqueiras do mundo do que é que vai acontecer, e ela fez-me uma pergunta que fiquei a pensar nela e achei que não podia ficar a pensar nela sozinha. E quis trazê-la para refletirmos em conjunto. E a pergunta que ela me fez foi... Eu passei estamos todos a completar um ano, portanto passámos o ano com 2022, e se 2022 fosse uma pessoa, uma vez que eu passei o ano com ele, o que é que eu lhe diria? Aquele tipo de conversa de discutir a relação. Portanto, se 2022 fosse um amigo meu, fosse uma pessoa que eu pudesse sentar o ano físico aqui, o que é que eu lhe diria? Que foi um ano feliz, que foi um ano infeliz, o que é que eu gostei que ele me fizesse, o que é que eu não gostei que ele me fizesse. E esta pergunta veio porque estávamos a falar das mensagens de Ano Novo. Todos vocês devem ter recebido e devem ter enviado votos de um bom Natal e um próspero Ano Novo. Ou votos de um bom ano. E quando nós estamos a mandar esta mensagem, nós queremos que haja uma evolução. Certo ou errado? Estão a conseguir acompanhar? Portanto, nós estamos, amanhã vamos fechar a nossa relação com 2022 e vamos começar uma relação nova com 2023. E podemos pensar, isto são só formalidades de calendário. Mas a verdade é que todos nós temos expectativas. E temos expectativas que seja melhor. E o que é isto de ser melhor? O que é isto de evolução e progresso para o próximo ano? Discutindo a minha relação com 2022, o que é que eu quero ou o que é que eu não quero de 2023? E foi estas perguntas, estou-vos a tentar explicar o meu raciocínio. Por favor, não me telefonem já para o Magalhães Lemos. Calma, com os telefones. Isto há de fazer sentido. Todos nós traçamos uma caminhada. E acho que é fácil, e se formos até ao próprio dicionário, entender que quando estamos a falar de evolução e de que queiramos que as coisas sejam melhores, quando estamos a falar de evolução, geralmente a evolução queremos que seja ou por necessidade, ou por tomada de consciência. Por necessidade, queremos que seja melhor, do ponto de vista das condições físicas, do ponto de vista
das condições materiais, ou por tomada de consciência, que é quando somos nós a arregaçar as mangas e a irmos ao encontro das conquistas, de melhores relações intelectuais, de melhores atitudes. Então fui perguntar à codificação que conselhos é que a codificação me dava do ponto de vista de evolução e progresso para 2023. Há quem vá ver o horóscopo e as previsões para 2023. Eu fui ver quais são as recomendações para uma boa evolução e progresso. Então, se nós pensarmos do ponto de vista humano, quando falamos de evolução, podemos falar de evolução do ponto de vista biológico, e que não é necessariamente a evolução do macaco até o homem. Podemos pensar alguém que seja fraco muscularmente, pode conseguir uma evolução, faz dieta, faz exercício físico, tem uma evolução física. Do ponto de vista social, de adquirirmos melhores maneiras, sermos mais tranquilos, e do ponto de vista intelectual, através do estudo. Então podemos pôr aqui uma distinção entre as duas palavras, evolução e progresso. Evolução mais do ponto de vista físico, mais do ponto de vista genético, e progresso, e aqui eu fui ao dicionário, é um adiantamento, é um desenvolvimento, um movimento para diante. O progresso depende da nossa livre escolha. Até porque, se nós pensarmos na linguagem comum, as doenças também evoluem. E não é necessariamente uma coisa que nos deixe feliz. Então vamos deixar a parte de evolução mais do ponto de vista material e a parte do progresso mais do ponto de vista daquilo que requer a nossa ação. E se estamos a falar do que requer a nossa ação, estamos a falar do que requer o nosso livre-arbítrio. Olhando assim para os 365 dias que vamos ser ofertados entretanto, espero que todos recebam 365, que não sejam chamados antes, como é que nós vamos agarrar esta parte do progresso? Do nosso progresso moral, já que vamos estar as 12 passas. E foi a reflexão que eu quis fazer sobre este tema com base na codificação. Portanto, hoje eu gostava muito mais que fosse uma reflexão em conjunto do que propriamente uma palestra. Então, no livro Análises Espíritas, progresso é um ideal de melhoramento, que deve ser, mais cedo ou mais tarde, alvo melhor da vida humana. E quando nós pensamos em Jesus, ele diz-nos: deixe brilhar a vossa luz. Então, como fazer isto? Fui ver o que é que o Livro dos Espíritos tinha sobre progresso. E a terceira parte, que é a parte das leis morais, tem uma série de leis. A do progresso é a oitava. E quando eu comecei a ver, a pergunta que veio a seguir foi: porquê que Kardec organizou a terceira parte do Livro dos Espíritos desta forma? Porquê que ele pôs as leis do progresso
estão lá atrás. O capítulo 1 é a lei divina ou a lei natural. O capítulo 2 é a lei da adoração. E depois vêm aquelas leis a que nós estamos mais habituados. Lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade. E só depois destas todas é que vem a lei do progresso. Ora, trabalho, reprodução, conservação, isto são aquelas nossas questões do dia a dia. Agora, porquê que as duas primeiras são a lei divina e a lei da adoração? E ao estudarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, nós entendemos que não podemos chegar ao trabalho, não podemos pensar na reprodução, conservação, destruição, sociedade e, finalmente, progresso, sem nos alinharmos com a lei divina. E eu pensei, pronto, estão aqui os objetivos para 2023. Como é que nós conhecemos a lei divina? A questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E a resposta dos Espíritos foi: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem. Todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então não podemos pensar num 2023 melhor que um 2022. Não podemos querer um progresso para o ano seguinte sem arregaçar as mangas e alinharmos e tentarmos compreender as leis de Deus. Teria sido muito fácil se eu projetasse aqui as escalas dos espíritos, a evolução planetária, falar sobre a transição planetária, mas eu não consegui. A partir do momento que esta ideia me agarrou, eu acho que posso dizer assim, às vezes as ideias agarram-nos. Eu estou a adorar as vossas expressões de confusão e caos, vocês estão mesmo a ponto de me entornar, mas não consegui avançar. Então, não conseguimos pensar em progresso de trabalho. Desejo um bom ano como de trabalho, com a família. Então não podemos pensar nas outras leis sem pensarmos em alinharmos com Deus. Não há transição planetária, não há progresso sem nos alinharmos com a lei divina. É a primeira da terceira parte do Livro dos Espíritos. E umas questões mais à frente, na 622, alguns de nós já sabemos de cor, pergunta e resposta, onde está inscrita a lei de Deus, e a resposta é na consciência. Mas há uma linha. E na linha A, Kardec pergunta: visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E respondem os espíritos: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada.
A lei divina está na nossa consciência. A lei divina é nossa. As leis de Deus estão em cada um de nós. Porquê é que nós estamos tão separados de algo que é nosso? Porquê é que é tão difícil pensar tenham um próspero ano novo se estamos tão divorciados do mais básico de nós? Como é que pode ser próspero se não estamos com Deus? A nossa consciência é um altar onde Deus se manifesta. E as palavras não são minhas, são do Haroldo. Lá está tudo o que é divino. Então nós estamos aqui, estamos para estudar a doutrina espírita, ensinamos aos jovens, estou aqui a olhar para o meu jovem, ensinamos aos jovens que têm que aprender a fazer prece, têm que aprender a adorar a Deus. Como é que é isto de adorar a Deus se as leis de Deus estão dentro de mim e se eu estou divorciado das leis de Deus? Estão a conseguir acompanhar? Okay. Mais umas folhas para a frente no livro. Questão 649. Em que consiste a adoração? Faz sentido? Primeiro mandamento de Moisés. Adorar a Deus acima de todas as coisas. A consciência de Deus está dentro de nós. Nós estamos apartados da lei de Deus. Estamos divorciados da lei de Deus. Então o que é isto da adoração? Ainda não me esqueci que o tema da palestra é evolução e progresso. Eu já lá volto. Então na questão 649, em que consiste a adoração? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele a nossa alma. Elevar o pensamento a Deus. Eu não sei como foi o vosso Natal. Este ano, com muita felicidade minha, foi na minha casa, com família e amigos. E sabem como foi a adoração a Deus? Tenho que pôr bacalhau no forno, tenho onde é que está o pão, onde é que estão os guardanapos e falta um ovo e onde é que está, não sei. Alguém se identifica por aí? E aquele momento em que nós pensamos, que felicidade, que alegria ter a minha casa cheia. Esse momento foi adoração a Deus. Bacalhau, as rabanadas, a sopa, o atum, o que quer que seja que vocês tenham comido, e espero que tenham comido. Essa foi a parte material. Portanto, tivemos Natal, nascimento de Jesus. E quantos segundos exatamente tivemos de adoração a Deus? Alguns. Alguns. Boa. Pelo menos alguns. Então, a adoração é aproximar-nos o nosso pensamento dele. Então, quando nos perdemos nestas coisas provisórias, nas necessidades superficiais, nós perdemos o contato com Deus. Será que de todas as aflições que nós temos, todas são realmente aflições? O bacalhau entrou no forno, comeram a sopa à mesma. Com ou sem aflição, aconteceu. Eu estou a usar o exemplo do Natal porque foi muito próximo, ok?
Então, quando nos focamos nas coisas superficiais, a nossa consciência profunda separa-se de Deus. Esquecemos das necessidades da nossa alma. E isto acaba por ser uma bola de neve. Vamos tender-nos afastando de Deus. Entramos na rodinha das coisas materiais e vamos nos afastando. Então, adorar a Deus é ligar-nos a Deus. É termos presente as leis dele. Termos presente o que é importante. Daí a palavra religião, religar a Deus. Porque é muito fácil nós distrairmos das coisas do mundo. Na questão 653, Kardec pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? E respondem os espíritos: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, inclusive no bendito do bacalhau, lembrai sempre que o Senhor vos observa. Quem são vocês na fila do pão? Ou na fila das finanças? Na segurança social, quem somos nós? Porque é muito fácil estarmos aqui, estamos calmos, estamos numa casa de Jesus. Mas a verdadeira adoração está no coração, está nesta continuidade desta paz. Então ninguém nos pode dar paz. Nós é que nos temos que ligar com a nossa paz interior. Naturalmente, se estivermos num cenário de guerra, estamos a falar de outras... Eu estou a falar da paz das aflições, no sentido das aflições cotidianas. A grande busca da criatura humana é a busca pela relação com Deus. Muito possivelmente, alguns de nós já experienciaram irem numa ceia de Natal, um almoço de Natal, um convívio de família, estarem rodeados de pessoas e sentirem um vazio avassalador. Esse vazio é o nosso momento de maior distância com Deus. É o momento que nos esquecemos de quem é o Pai. E é quando batemos neste vazio, porque muitos de nós procuram um amor, uma família, um emprego. São objetivos para 2023. E quem tem isso tudo e continua com vazio no coração? Com uma solidão. Esse é o momento de maior desânimo. Porque é o momento que nos esquecemos de quem é o nosso Pai. E no livro Consolador, ele tem um capítulo que se chama Evolução. E divide-se em 3 outros capítulos, que são a dor, a provação e a virtude.
Então há aqui um estudo de uma gradação. Para haver uma evolução, há 3 estágios, ou podem haver 3 estágios. O da dor, o da provação ou o da virtude. Nós progredimos pela dor, porque aprendemos o que nos convém e o que não nos convém. Aprendemos pela provação, a suportar a dor pelos outros e não tanto por nós. Mas podemos aprender pela virtude. E ficam aqui os meus votos para 2023. E o que é virtude? Porque a dor, em alguns casos podemos evitar, outros não. A aprovação fomos nós que pedimos. Agora a virtude é o caminho mais rápido, é a autoestrada do progresso. É a via verde. Pé fundo. Mas daquelas autoestradas tipo autobahn, como aquelas na Alemanha, sem limite de velocidade. O que é virtude? Retidão de sentimento. O que é isto de retidão de sentimento? Converter a luz de Deus em realidade no mundo em que vivemos. Fácil, não é? Daí Jesus conseguir dizer a plenos pulmões: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele era o exemplo da virtude. Em comunhão com o Pai, como ele próprio dizia, a luz de Deus jorrava dele. E ele conseguia pôr na realidade do mundo, pôr naquilo que vivemos, as leis de Deus. A vida dele foi fácil. Que eu saiba, o vestido que ele usava, o manto, não era de marca. Também não tinha umas sapatilhas da Nike, acho que eram umas sandálias Roscoff que faziam lá por aqueles lados. Também não tinha um carro super poderoso, não tinha um Jaguar nem um Mustang, acho que era mesmo de burro. Não há relatos da mansão onde ele vivia. Mas estava feliz. Pelo pleno alinhamento com as leis que ele tinha de Deus. E nós no WhatsApp: desejo muita felicidade, tudo de bom. Podemos traduzir: desejo que te alinhes com Deus em 2023. Nenhum rio é capaz de se manter a fluir se desconectar da fonte. Esta eu também roubei ao Haroldo. Temos uma nascente, eu sou da Serra da Estrela. Nascente, nunca mais ninguém vai beber água da Serra da Estrela sem pensar em mim. Temos uma nascente e o rio, lá vai o Mondego até à Figueira da Foz. Se a nascente desaparecer, para onde é que vai o rio Mondego? Como é que nós podemos fluir nos nossos potenciais divinos desligados da fonte? A alma, por mais bondosa, por mais caridosa, se perde a conexão com a fonte divina, falta-lhe combustível. Daí ser tão fácil nós encontrarmos pessoas exaustas. Os sentimentos até são bons.
mas falta a conexão. Por tanto se doarem, sem estarem conectados com a fonte, secam. Na semana passada, a Filipa deu um exemplo maravilhoso, deu vários exemplos maravilhosos, mas houve um que me chamou a atenção. Eu não me lembro da palavra correta e não tive hipótese de ver a gravação, que é do longo ânimo. Aquilo ficou comigo, ficou na minha cabeça. De termos um longo ânimo, que só é possível com a conexão com Deus. Quem esteve aqui a semana passada deve-se recordar que ela contou a história de Pedro e de Paulo e que Pedro perdeu este ânimo. Desligou-se, porque o desconforto do sítio onde estava falava mais alto do que a ligação que ele tinha com Deus. Então, estar conectado com a divindade é permanecer no sentimento de amor e permanecer na ação do bem. É apesar das dificuldades todas, apesar de eu não ter um emprego, apesar de eu não fazer ideia como vou pagar as minhas dívidas, apesar de eu não fazer ideia como é que vou alimentar os meus filhos, apesar de não fazer ideia como é que vou fazer isto, estou conectado. E só com esta conexão é que há progresso. Porque aí nós relativizamos. Ok, a minha vida materialmente está caótica, como muitos de nós temos uma vida materialmente caótica, mas internamente serena. Se 2023 vai-me trazer um bom emprego, se vai-me trazer desemprego, se me vai trazer um cancro, se me vai trazer saúde. Porque a prosperidade do ano novo está na minha ligação com Deus. E só assim eu consigo progredir e só assim eu consigo adiante, como dizia a definição do dicionário. Ir adiante, conquistar a paz, conquistar a felicidade, apesar de... Ponham as vossas circunstâncias para completar a frase. Estou a olhar as horas e o que ainda tenho aqui preparado, estou a ficar preocupada. Como manter esta ligação com Deus? Temos 3 deveres. Toda a criatura tem dever para com Deus, dever para consigo próprio e dever para com o próximo. E que dever é este que nós temos com Deus? De fidelidade, de lealdade e de confiança. Lealdade para eu não me distrair. Lealdade, fidelidade. E o de confiança, que fazendo a ponte com a palestra da semana passada, desculpa Filipa, mas abriste muito caminho para hoje. Esta confiança também pode ser chamada de fé. Apesar de tudo menos bom que me possa acontecer, eu sei que nunca estou sozinho. Eu sei que Deus está sempre comigo. Então temos estes 3 deveres. O que parece quase uma aberração. Porque se nós pararmos um bocadinho
e pensarmos na sociedade em que vivemos, nós todos estamos a construir a sociedade dos direitos. Ninguém quer esperar na urgência de um hospital. Eu não estou a falar dos problemas administrativos dentro dos hospitais. Isso é com eles. Eu sou à urgência, o meu papel é esperar. Porque é que eu sou mais importante que as 30 pessoas que estão à minha frente? Porque é que a minha dor é maior que a das 30 pessoas que estão à minha frente? Não esperamos nas finanças, não queremos pagar impostos. É só ligar o telejornal e ver todas as notícias de fuga ao fisco, fuga aos impostos e fuga para aí afora. Mas queremos receber. Queremos que tudo nos seja dado. Mas não queremos dar nada. E a codificação começa logo por aqui. Ok, tens 3 deveres. Para com Deus, para contigo e para com o próximo. E os teus deveres para com Deus são em 3 tópicos: fidelidade, lealdade e confiança. Se conseguires pagar estes 3 impostos a Deus, estamos milionários. Deus dá-nos tudo. Sentimentalmente, claro. Deus não tem nada a ver com o euro, com a inflação, com... Então, alguns de nós, amanhã à noite, vão reunir as 12 passas e fazer os 12 desejos e pedir a Deus que nos dê um bom ano. Mas a prece é um ato de adoração. Pergunta 659 do Livro dos Espíritos: qual é o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. É pensar em Deus. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com base no sentimento, no coração. Será que conseguimos fazer uma prece com 12 itens que não tivessem coisas materiais? Deus dá-me força, Pai dá-me ânimo, Pai dá-me fé, Pai dá-me paciência. E vamos enumerando as virtudes. Porque o que é que nós verdadeiramente pedimos quando pedimos força, ânimo, fé a Deus? Estamos a pedir que Deus venha tipo fada madrinha do Peter Pan, com uma varinha mágica, nos tire o problema e a gente siga. É ou não é? Mas o ânimo, a força e a fé que nós pedimos é aquela resignação que a Filipa lembrou quando falou de Paulo. Lá preso, todo dorido, com ar abafado. Ter força, ânimo e fé no sofá é muito fácil. E força e ânimo e fé na porta das urgências? E força e ânimo e fé com uma lata de atum e meio pão? E força e ânimo e fé na porta da Segurança Social? E força e ânimo e fé na porta do cemitério? Então, todas as nossas ligações, a ligação connosco próprio, a ligação com o próximo, passa por esta ligação com Deus. Passa por esta comunicação. Passa por este saber falar com Ele. O que é que lhe estamos a pedir?
Porque se nós estamos sempre numa troca comercial com Deus, todas as nossas relações são uma troca comercial. Eu como só mais um chocolate que amanhã só como uma salada. Troca comercial connosco próprios. Troca comercial com o próximo. Todas as doenças provêm desta doença básica, que é de desconexão com Deus. E nós desconectamos pela revolta, pela vitimização, pela teimosia. De mil e uma maneiras nos desconectamos com Deus. Pelas nossas convicções com base no mundo material, porque o outro tem e eu não tenho, porque é que me acontece a mim e não acontece ao outro, porque havia de ser desta maneira. Nós negociamos as leis com o Pai, como se Ele não soubesse o que era melhor para nós. Eu é que sei o que é melhor para mim. Será que sei? É muito difícil olhar para uma doença crónica e pensar que aquela doença crónica foi o melhor que Deus me podia ter dado. Parece uma conversa de loucos. Mas às vezes é o melhor que Deus nos tinha para dar. Porque é aquela ferramentazinha para o progresso, para nós progredirmos, para nós ampliarmos os nossos horizontes, para nós desenvolvermos as nossas virtudes. Eu tenho muito medo de uma virtude chamada paciência. Eu tenho uma amiga que goza comigo quando eu perco a paciência, que eu enrolo a língua na boca. Pelo menos já não digo disparates. Já consegui. Então, para fecharmos esta reflexão e pensarmos na conversa que vamos ter com o nosso 2022 e aquilo que vamos desejar para o nosso 2023, eu queria lembrar duas passagens da vida de Jesus. Eu queria lembrar aquela passagem em que Jesus ficou à espera que a samaritana lhe desse a água. Estão todos recordados dessa passagem? Em que Jesus pede à samaritana que tira a água do poço, a gente depois conversa. Está-me a dizer não, domingo, no próximo, não este, no outro, a gente conversa. Eu estou aqui só a ter uma conversa com uma jovem. Peço desculpa, sou formadora na evangelização. Às vezes tenho que aproveitar e pedir para tomarem umas notas. Lembram-se da passagem da samaritana, em que Jesus pede à samaritana que lhe tire a água do poço porque ele tem sede? Jesus usa a sede física para falar à samaritana como matar a sede espiritual. Então pensemos em todos os nossos problemas, todas as nossas tricas, todos os nossos nhanhanhãs. E que água precisamos que o Mestre nos sirva para matar a sede das nossas aflições com muito mais tranquilidade. Há outra passagem, e com esta eu vou terminar. Eu tenho uma parábola preferida, já a referi aqui montes de vezes. Portanto, peço desculpa por estar a ser repetitiva. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Toda a gente conhece a parábola do filho pródigo? Um pai que tem 2 filhos e um filho pede herança
ao pai. O filho pediu dinheiro, benefícios materiais, festas, vida louca, roda no ar. O filho pediu ao pai as coisas materiais. E o pai deu-lhe as coisas materiais que o filho pediu. E como é que termina o filho? Com uma profunda tristeza e um profundo vazio existencial a trabalhar numa pocilga. Estão lembrados dessa parte da parábola? Pedir, o filho pediu. E o pai deu-lhe. E o resultado foi catastrófico. E o filho teve que voltar à casa do pai. Roto, faminto, sujo, miserável, tinha derretido o dinheiro todo. Mas na casa do pai há fartura, há segurança e há carinho. Então a reflexão que eu faço para a passagem de ano amanhã é pensar se não estamos nós, tal como o filho pródigo, a reclamar, famintos, cheio de coisas, porque pedimos e o pai deu-nos tudo e nós não soubemos o que fazer com tudo que o pai nos deu, e agora temos fome para evoluir. Então, da mesma forma que o filho precisou ir para crescer, o pai também nos deixa ir para crescermos. E que possamos ser estes filhos mais adultos, porque um bebê quando está no útero tem tudo, não é? Ele quer comida, a mãe está ali, o corpo da mãe está ali a dar, ele está protegido, está aqui em temperatura ideal, tudo ideal. Quando o filho nasce, ele começa a crescer para ser ele a conquistar o seu sustento, o seu trabalho. Então era a reflexão sobre como evoluirmos para 2023 que eu queria deixar. Podia ter sido uma palestra sobre a transição planetária, sobre a evolução dos mundos, sobre o estágio dos espíritos, mas eu achei que aproveitando o fim do ano era melhor fazermos uma reflexão todos juntos e pararmos 2 vezes para pensar o que é que vamos pedir nas 12 passas. Eu não vou comer passas, peço desculpa. Não sou grande fã das passas e ando a tentar manter uma relação mais diária com Deus, para não deixar a coisa só para a passagem de ano. Estou a tentar manter... Vou assim mandando uns WhatsApps todo dia, tipo, obrigado mestre, 2022 foi muito mal, mas eu ainda estou cá. E era com esta reflexão que eu vos queria deixar. Portanto, cuidado com o que desejem. Eu espero generosamente que 2023 seja um ano próspero para todos. Não estou a pensar nas questões materiais, cada um que se amém, já somos todos adultos. Estou a pensar nas questões de coração e de alma. Perguntas? Eu tenho um reparo, se não leva a mal que eu faça reparo. Não, de maneira nenhuma. Eu acrescento, porque disse uma coisa que pode ser mal interpretada e numa vez passada a senhora mesmo disse uma coisa maravilhosa. A Catarina. Como? A Catarina. A Catarina, obrigado. Disse uma coisa maravilhosa e, portanto, vou usá-la para dizer o que disse agora, que foi que não se pode dar a paz, foi isso, eu estou a falar bem, tinha dito há bocado, não se pode dar a paz. Eu entendi o que é que queria dizer, que no fundo a gente não respira pelos outros, não comemos pelos outros, eu entendi que era isso, mas isso pode dar uma interpretação errada. Obrigada. Então eu vou usar uma palavra, uma frase que disse no outro dia, que foi maravilhosa, que eu nunca tinha escutado, que era a caridade da paz. Lembra-se de ter dito isso?
Não me recordo, ainda bem que há pessoas com melhor memória do que eu. Foi há uma ou duas palestras atrás, sua, e que disse isso, a caridade da paz. Ora, a caridade é justamente isso, não é? Dar aos outros. Portanto, eu estou a usar essa frase para lhe dizer que sim, que é possível. Vou-lhe citar o Evangelho, que Jesus disse: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. E vou usar ainda para quem não acreditar no Evangelho, deixo ainda uma experiência científica que foi feita com monges budistas na cidade de Chicago, por uma agência. Foram 40 experiências e a última foi uma série de monges, 24 horas, nas orações deles, budistas, e só muito resumido, depois, se alguém estiver interessado, eu explico, está num vídeo na internet, chama Quem Somos Nós, e essa experiência foi citada com os monges fazendo essa paz, essa reunião de paz, e os crimes baixaram na cidade de Chicago 20%. Portanto, para deixar essa nota de esperança, que se pode dar a paz sim, pode-se dar até mais que isso, pode-se ter uma grande influência nas outras pessoas com esses bons sentimentos, com os bons pensamentos. Isso é uma nota positiva para o ano de 2023 e que estas orações que a gente faz têm uma influência sim no mundo terrestre e tal, principalmente nesse aspecto que falou da paz. Eu agradeço-lhe muito a intervenção, porque de facto era essa a minha intenção, não se pode respirar pelos outros, mas tenho muito a concordar consigo, e uma das minhas orações preferidas diz justamente isso, que eu seja um instrumento da tua paz. Eu não posso dar a paz pelos outros, não posso fazer pelos outros, mas obrigada por me ter lembrado disso, podemos ser um instrumento de paz. E podemos dar. Obrigada. Jesus mesmo disse: dou-vos a minha paz, deixo a minha paz. Muito obrigada. E a gente pode pedir a Ele para nos dar essa paz. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguma questão? Ou correção? Então, se não temos mais nada, vamos religar-nos mais um bocadinho a Deus, com a nossa prece final antes de passarmos aos trabalhos. Pode ser? Então vamos nos sentar de forma confortável. E eu queria começar não só por agradecer ao Mestre, como a cobertura espiritual desta casa, como a todos vocês por me terem acompanhado este ano, por me terem ensinado muito, por me terem apoiado muito. Portanto, quero terminar o ano a dizer a todos muito obrigada. A vocês, à cobertura espiritual, e que possamos estar de forma confortável, lembrar-nos o que nos trouxe aqui hoje, o que se está a passar nas nossas vidas, as pessoas que nos rodeiam, as questões que nos preocupam. E vamos entregá-las a Jesus, porque estamos a aprender a ter esta relação de confiança e sabemos que se estas coisas vieram ao nosso encontro é porque servem para o nosso progresso, para fazer de nós pessoas mais fortes e melhor conexão com Deus. Lembremos todos aqueles que estão lá fora, na rua, que não têm um teto, todos os que se encontram nos hospitais e nos lares, todos os que se encontram nos orfanatos, todos aqueles que se encontram equivocados nas mais diferentes áreas do crime. Lembremos todos aqueles do mundo espiritual que também eles desesperam, sedentos do carinho de Jesus, por todos aqueles que se equivocaram nas trevas, na vingança, na teimosia,
por todos aqueles que sucumbiram ao suicídio, por todos aqueles que precisam de uma prece, não só os nossos amigos e familiares, mas também todos aqueles que nós magoamos e ferimos. E que, como aqui foi dito, que não só esta noite, como na próxima semana, como no próximo ano, possamos ser uns instrumentos de paz e ajudar todos aqueles que nos rodeiam, ter força e ânimo para suportar os momentos difíceis e conquistar a alegria, a grande alegria serena de sermos filhos de Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus continue conosco na segunda parte dos trabalhos. Que assim seja.